Olá, saudações meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Meu nome é Leonardo, bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. E hoje nós vamos estudar. Cuidado, você é um obreiro de verdade ou só tem o título Ergates vezes profissional? Então nós hoje vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 a 17, que diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. A palavra de Deus está escrito. No primeiro século, a igreja cristã ainda era muito jovem e se espalhava pelo Império Romano em meio a perseguições e influências de filosofias e religiões pagãs, como é hoje. Muitos novos cristãos eram poucos instruídos nas Escrituras e facilmente confundidos por falsos profetas, falsos mestres. O apóstolo Paulo, verdadeiro apóstolo, não esses embusteiros que estão aí, escreveu sua segunda carta a Timóteo, cerca de 66 e 67 d.C., estava em Roma, provavelmente preso, e sabia que a propagação de ensinamentos incorretos poderia destruir a fé de muitos. Ele menciona Himeneu e Filétrio, que eram discípulos ou líderes da igreja, mas que já haviam se desviado e ensinado doutrinas erradas, como a negação da ressurreição, confundindo os cristãos. Atos, que são atos históricos, e cartas de Paulo indicam que a ressurreição era ponto central e alvo de ataques. Então, a instrução, manejar bem a palavra da verdade, era, portanto, uma resposta à necessidade urgente de obreiros preparados, capazes de ensinar corretamente e corrigir erros dentro das comunidades cristãs. Paulo enfatiza que o estudo correto da Bíblia e o ensino fiel eram armas essenciais contra heresias que se espalhavam rapidamente. Historicamente, esses versículos refletem o contexto de uma igreja em formação que estava ameaçada por falsas doutrinas e pelo sincretismo religioso da época. Obreiros como Timóteo precisavam estar bem preparados, não só para ensinar, mas para proteger a fé da próxima geração de cristãos. Hoje, mesmo quase 2000 anos depois, vemos o mesmo desafio, com redes sociais, grupos de estudo, debates online. Surgem inúmeras interpretações equivocadas da Bíblia. Pois bem, assim como na época de Paulo, conversas vãs e distorções da palavra podem se espalhar rapidamente, e se espalham, confundindo muitos. Portanto, o chamado de Paulo para Timóteo continua atual, que é estudar a Bíblia com cuidado, sabendo interpretar corretamente o que Deus disse. Evitar debates inúteis ou ensinamentos distorcidos, que não edificam. Estar preparado para corrigir erros, protegendo a fé da própria vida e da comunidade cristã. Trocando em miúdos, assim como na igreja primitiva, hoje ser um obreiro fiel é mais urgente do que nunca. Porque o perigo dos falsos ensinamentos e interpretações distorcidas é real e está acontecendo agora. E cresce dia após dia. Você sabe realmente o que significa obreiro na Bíblia? No grego a palavra é ergates. E muitos traduzem como obreiro ou trabalhador. Só que atenção, não é qualquer trabalhador. É aquele que labora para a obra de Deus.
Ele aparece em passagens como Mateus 10, enviado para a obra do Senhor, Lucas 13, 27, o verdadeiro obreiro reconhecido por Deus, Atos 10, 25, homens que trabalham com dedicação, 2 Coríntios 11, 13, cuidado com os falsos obreiros, Filipenses 3, versículo 2, trabalhadores com propósito. E quando falamos de trabalho, também encontramos em Mateus 9, 37 e 38, onde diz que a seara é grande e precisamos de trabalhadores. Mateus 20, versículo 1 a 8 e Lucas 10, versículos 2 e 7, chamados a não descansar. 1 Timóteo 5, 18 e Tiago 5, 4, recompensas e responsabilidades. Ou seja, se você quer ser um verdadeiro obreiro aprovado, precisa entender o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Não é apenas fazer, é labutar pela obra de Deus com propósito e coração puro. Você está ouvindo conversas que destroem a alma? Cuidado. No grego, a palavra quenofonia significa conversa vã, falatório, e aparece em 1 Timóteo 6,20, mas não para por aí. Outra palavra importante é nome, que quer dizer disseminar, usado em João 10, 9. Então o alerta de Deus é sério. Falsas doutrinas podem consumir sua alma como uma gangrena, levando até a morte eterna, morte espiritual. 2 Timóteo 2,17. Não é só falar por falar, é hora de examinar as Escrituras e fugir do engano. Alerta bíblico. Você conhece alguém que se perdeu da fé? Pois bem. Sobre ele, nada se sabe além de uma coisa terrível. Naufragou na fé, se desviou da verdade, pregou que a ressurreição já havia acontecido, perseverou a fé de alguns. E atenção, Paulo o entregou a Satanás. 1 Timóteo 1, 19 a 20, 2 Timóteo 17 a 18. E o mais assustador, ninguém se lembra de algo bom sobre ele, apenas que repetiu o mesmo erro de engano e perdição. Moral, a fé precisa ser guardada com cuidado, não se deixe enganar. Então, no grego a palavra é ortotomeu, ou seja, manejar bem ou ordenar corretamente. Mas atenção, não é só saber o significado das palavras, é aplicar a verdade corretamente a cada pessoa, época e situação. Muito bem. Algumas dicas. A verdade deve ser dividida dispensacional, profética e historicamente, sempre relacionada às classes de pessoas e assuntos. O princípio fundamental, tirar das Escrituras o que os autores realmente quiseram escrever. Como estudar? Use gramática, bom senso e razão, assim como faria com qualquer outro livro. Leia a Bíblia literalmente sempre que possível. Quando a linguagem for figurada, busque a verdade literal escondida nela. Não basta ler, é preciso interpretar corretamente. Manejar bem a palavra é a diferença entre confusão e compreensão profunda da verdade. Problemas no cenário cristão atual. Vamos lá. O primeiro aqui. O cristianismo de título, não de prática, contra ergates. Hoje é comum ver pessoas buscando cargo, posição e reconhecimento, obreiros que não trabalham na obra da verdade, ministérios baseados em status, não em serviço, infiltração de várias seitas e religiões, destoando a Bíblia ou atacando a Bíblia de dentro. Isso vai contra o conceito de ergates. Deus não busca quem tem nome, busca quem trabalha, serve e produz fruto. 2. Ministério como profissão, não como chamado. Hoje muitos encaram a obra como carreira. Eu trabalho, graças a Deus.
não é? Eu trabalho. Graças a Deus e aos meus empregadores. Então, diferentemente de muitos aí, né? Foca em ganhos financeiros. Busca por crescimento pessoal. Interesse em visibilidade. Problema? O chamado vira negócio e não a serviço de Deus, não serviço a Deus. Busca por fama e reconhecimento. YouTube, Instagram, TikTok. Pregadores querendo aparecer. Necessidade de aplauso e aprovação. Vaidade espiritual disfarçada. Vai contra o princípio de servo. Quem serve de verdade não busca palco, busca agradar a Deus. 4. Obreiro sem vida espiritual. Muito falar, pouca prática. Conhecimento sem transformação. Falta de oração e comunhão com Deus. Resultado, ministério vazio sem poder espiritual. 5. Negligência do serviço verdadeiro. Preferência por posições visíveis. Rejeição de tarefas simples. Falta de disposição para servir. Mas o verdadeiro ergates trabalha no campo, não escolhe serviço. 6. Evangelho centrado no homem. Mensagens focadas em sucesso pessoal. Esse negócio de coach. Deus tratado como meio, não como fim. Busca por benefícios, não por transformação. E isso distorce o propósito da obra de Deus. 7. Falta de compromisso com a verdade bíblica. Ensinos adaptados à cultura, né? Evitar temas difíceis, pecado, juízo, arrependimento. Mensagens agradáveis. Igrejas, templos pintados de preto. Esses cabarés que se tornaram essas denominações pintadas de preto. Parece até cabaré. Então, qual é o resultado disso? Pessoas confortáveis, mas não convertidas. 8. Mistura com falsas doutrinas e influências externas. E isso é muito forte hoje. Entrada de ideias de outras religiões e de seitas. Prática sem base bíblica. Sincretismo religioso. Problema grave. A verdade ela é diluída e perde a sua pureza. 9. Falta de responsabilidade ao ensinar. Temos pouquíssimos ensinadores hoje. Pouquíssimas pessoas que sabem manejar bem a palavra da verdade. Poucos. Porque o que nós temos aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. É isso que eles querem. Então, nós temos pessoas ensinando sem preparo. Falta de estudo da palavra. Falta de estudo de gramática. Uso superficial da Bíblia. Mas ensinar exige temor, preparo, fidelidade, dedicação e amor. 10. Ativismo sem propósito espiritual. Muito fazer, pouco significado. Obras sem direção bíblica. Movimento sem transformação real. Parece trabalho, mas não produz fruto espiritual verdadeiro. Tudo isso revela um problema central, né? Um problema tremendo. Muitos querem ser chamados de obreiros, mas poucos vivem como ergates de verdade. O verdadeiro obreiro, amigo e amiga, não é definido por cargo, título, plataforma, o que for, mas é sim por fidelidade, serviço, compromisso com a verdade, vida transformada. E o resultado? Muitas pessoas não são ergates de verdade, vivem de
vivem uma fé superficial e correm o risco de naufrágio espiritual. Quantos estão nessa situação hoje? O intérprete é esquecido. Porque sem o Espírito Santo, o estudo da Bíblia, porque sem o Espírito Santo, o estudo da Bíblia se torna orgulho. O papel do Espírito Santo no manejo da palavra. Manejar bem a palavra da verdade não é apenas exegese acadêmica, é depender do Espírito Santo, que é o verdadeiro autor das Escrituras, segundo Pedro 1, 20 a 21. Sem oração e submissão ao Espírito, o estudo vira mero conhecimento orgulhoso. 1 Coríntios 8, 1. Exemplos concretos de conversa vã hoje, conversas vãs hoje. Debates intermináveis sobre genealogias ou profecias sem edificação, se a terra é plana ou não. Especulações sobre quem é esse anticristo, teorias da conspiração travestidas de revelação espiritual, é o que mais temos aí. Discussões que geram divisão por causa de palavras, não de doutrina. Contraste entre obreiro e pastor ou líder. Todo pastor é obreiro, mas nem todo obreiro é pastor. Tome tento. O ergates é todo aquele que trabalha na obra de Deus, seja ensinando, servindo, evangelizando ou limpando a igreja. O problema atual é que muitos querem o título de pastor, quer dizer, posição sem a vida de ergates, ou seja, serviço. Alerta sobre obreiro profissional vezes obreiro vocacionado. Então vamos lá, ó. Obreiro profissional trabalha por salário. O obreiro vocacionado serve por amor. O obreiro profissional escolhe tarefas que dão visibilidade. O obreiro vocacionado faz qualquer trabalho. O obreiro profissional para quando aposenta. O obreiro vocacionado serve até o fim. O obreiro profissional, o conhecimento teórico. O obreiro vocacionado, vida transformada. Então, o obreiro vocacionado, né? Quando você toca no assunto, mas pode aprofundar com uma comparação clara. Então vamos aqui a uma. Paulo, né? A sã doutrina, como antigo. Então vamos lá. Paulo não ordena apenas estudar, mas ter saúde doutrinária. A verdadeira doutrina cura a alma, enquanto falsos ensinos gangrenam. 2 Timóteo 2,17. Por isso, o obreiro deve ser como um médico espiritual. Diagnosticar o erro com a palavra e aplicar o remédio do evangelho. Desse jeito. O que a igreja do primeiro século já sabia, e a de hoje parece ter esquecido, é que ter obreiro não é ter título, mas caráter. Não é ocupar cargo, mas labutar na obra. Não é discursar bonito, mas manejar a palavra com precisão e temor. Paulo não deixou margem para dúvidas. Falsos mestres existem. Conversas vãs destroem a alma. E a gangrena espiritual começa silenciosa. Então, por isso, o chamado para Timóteo e para todos nós, você e a mim, é urgente. Estudar, vigiar, depender do Espírito Santo e servir como verdadeiro ergates. Não basta saber grego ou ter boa retórica. Sem o Espírito Santo, o conhecimento incha. Sem sã doutrina, a fé adoece. E sem serviço, o título é vazio. E sem vigilância, qualquer um pode naufragar. Assim como Himeneu e Fileto. Então, hoje, nós estamos diante de redes sociais cheias de especulação, debates infrutíferos, erros bizarros para ter dinheiro e obreiros profissionais que buscam palco em vez de serviço. Fica a pergunta que não quer calar. Você tem sido um obreiro aprovado por Deus ou apenas um trabalhador aprovado pelas pessoas?
A seara ela é grande, os falsos mestres são muitos e o tempo é curto. Maneje bem a palavra, dependa do Espírito Santo, sirva sem vaidade e guarde a fé como tesouro que ela é. Porque um dia somente o que foi feito para Deus resistirá ao fogo. Lembre-se, o verdadeiro ergates não é definido por cargo, título ou plataforma, mas por fidelidade, serviço, compromisso com a verdade, vida transformada, dedicação e amor. E você vai finalmente labutar para a obra que realmente importa. Então, meus amigos, eu concluo esse estudo de hoje, breve, e a partir do próximo vídeo eu vou trazer um estudo completo sobre escatologia bíblica. Você vai aprender escatologia como ela deve ser ensinada. Não é feito nas coxas, desculpe o termo, é como é feito aí hoje. Vocês vão aprender escatologia, obviamente de graça. Como eu estou de férias no trabalho, a minha labuta no trabalho por 30 dias vai cessar. Mas eu vou labutar aqui e manejar bem a palavra da verdade. Se possível, todos os dias eu vou fazer um vídeo minuciosamente sobre o ensino da escatologia bíblica. Como ela é ensinada aqui. Tá certo, meus amigos? Então, eu agradeço a Deus e a vocês por mais essa oportunidade. Até um próximo estudo, que nós daremos início ao estudo sobre escatologia bíblica. Até um próximo estudo, se Deus quiser. Valeu!